Bom dia, Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. É com muita alegria que o nosso programa de hoje vamos celebrar juntos com o Instituto Filhos da Misericórdia, que esteve celebrando 15 anos de sua fundação de bênçãos e graças no dia 26 de julho. E para isso, nós convidamos o irmão Felipe, que é membro do Instituto, para estar conosco e conversar um pouco sobre essa linda história do amor de Deus pelo mundo. Irmão Felipe, me conta um pouco dessa história de como surgiu o Instituto Filho da Misericórdia. Bom dia, Ibiapina, bom dia a toda a Fortaleza, né? Uma grande alegria aceitar o convite de vocês e estarmos aqui. E a nossa história vocacional na igreja, ela nasce de uma maneira bela. A gente sempre gosta de dizer assim, né? O nosso fundador, o irmão João Mariano, ele passou pela comunidade Recado, né? No tempo que ele estava na comunidade Recado, ali por volta, desde o ano de 99, e ali por volta do ano de 2003, quando ele ainda estava na comunidade, né? Ele recebia uma inspiração, né? Esse chamado de caminhar na misericórdia, como ele entendia no início. Depois é que ele veio entender que Deus chamava a fundação de algo novo na igreja. Né? E como uma atitude prudente, ele sempre se submeteu aos formadores dele, nas comunidades pelas quais ele passou, né? Colocou em discernimento todo esse processo de saída dele da comunidade Recado, na época em que ele estava. Passou um tempo na comunidade Irmãos de Pai, cujo fundador é irmão do nosso fundador, né? Do Pai João Mariano, Bonifácio, meu amigo. Isso. Um abraço, Bonifácio. E ele foi caminhando, né, tanto sendo membro dessa comunidade, da comunidade Recado, quanto ajudando na comunidade Irmãos de Pai, até que depois de um discernimento e depois dessa insistência de Deus no coração dele, né, nesse caminho que, querendo ou não, foi longo, né, até que em 2007 ele toma essa decisão de, né, inspirado pela graça de Deus, fundar o carisma Filhos da Misericórdia, né, a vocação Filhos da Misericórdia. O dia da fundação ele foi muito importante, porque justamente na reunião, né, às 3 horas da tarde, a hora da misericórdia, ele deu uma formação para os primeiros membros que estavam com ele já naquele dia, uma formação intitulada Somos Faxineiros de Almas, né? E dentro dessa formação já existiam vários elementos que nos acompanham até hoje, né? Essa questão do cuidado com o coração do homem, né? De irmos em busca não apenas de algo externo que os homens possam ter, né, mas do que há de mais importante para o coração de Deus, que é o coração dos homens, né, alcançar esses corações. E continuamos, né, nessa missão até hoje de ir ajudando, né, o coração de Deus a fazermos essa limpeza no coração das almas, né, para que elas conheçam cada vez mais a verdade, né, se aproximem cada vez mais de Deus. Esse primeiro encontro, você já tinha um local certo para se reunir? Como foi esse início? Quanto a essa questão do local, o encontro da fundação, né, que aconteceu no dia 26 de julho de 2007, ocorreu na casa de uma leiga do início, chamada Jordana, né, muito amiga do irmão João Mariano, né, do nosso pai João Mariano, e ela cedeu o espaço da casa dela para que acontecesse essa primeira reunião. Só que até então não tínhamos nada, né? Eu cheguei depois, mas por todos os relatos que nós escutamos da fundação, não se tinha nada naquele tempo. Então, querendo ou não, foi uma fundação também, né, na linguagem que a gente conhece, na cara e na coragem, né? Mas que esse na cara e na coragem foi também iluminado pela providência divina. Porque foi em 2007 a fundação e em 2008 já estava acontecendo a aquisição do terreno onde atualmente é a nossa sede, né? A Casa Doce Mãe da Misericórdia. E esse terreno tem uma história também, né? Como foi conseguido, né? O terreno ele tem uma história bastante interessante e agraciada, né? Por Santo Expedito. Inclusive nós moramos perto da Capela Santo Expedito, por isso que tem toda essa interferência dele, né? Na aquisição da casa, porque naquele tempo, né, o nosso fundador e os primeiros membros tinham apenas um pequeno valor para dar em um terreno para começar a obra, porque precisava sobrar algo para começar a construção também, né? Ninguém vive só de terra. E aí o que acontece? O dono do terreno, o proprietário, disse que só vendia por aquele valor que estávamos propondo, né, naquele tempo, se ele recebesse um sinal de Santo Expedito.
Ah, E esse sinal ele recebeu. recebeu esse Né? nosso- Ele recebeu um santinho de Santo Expedito com a chave de Santo Expedito. E aí ele entendeu que ele deveria vender o terreno para nós por aquele valor, né? E a partir dali o terreno foi adquirido e as construções começaram, né? Vieram os primeiros benfeitores, né? A gente costuma dizer que os primeiros benfeitores foram aqueles que ajudaram também na construção da nossa casa, né? Sim. E a ponto de, em 2009, a casa já está pronta, né? Para as primeiras irmãs, para os primeiros membros morarem, né? Logo, 2007 foi o início. 2007 foi a fundação, em 2008 foi a aquisição do terreno. E no final de 2009 a casa já estava construída, pelo menos, diríamos assim, com tudo assentado para que se pudesse morar com o básico, né? Com o básico. Porque o que precisava ser feito foi sendo feito com o tempo, né? Sim. E aí, onde é que fica hoje esse terreno, o endereço de vocês aqui em Pronto, Fortaleza? a nossa sede, né, fica é a Casa Doce Mãe da Misericórdia, a gente intitula assim, fica lá no bairro Parque Dois Irmãos, né, a gente está inserido na área pastoral da Paróquia Mãe Santíssima, tanto nós quanto as irmãs também, a Casa das Irmãs fica próxima da nossa, e essa é a nossa localização. Irmão Felipe, Isso. como é que foi seu caminho vocacional a chegar, a abraçar esse carisma do Instituto Filhos da Misericórdia? Me conta essa história. Falar de história vocacional é falar de algo muito caro ao nosso coração, né? Porque, como diz São João Paulo II, né, todo chamado de Deus é uma história de amor única e irrepetível. E aí eu lembro muito bem que quando eu conheci os irmãos, né, principalmente a pessoa do meu fundador, no ano de 2010, o Instituto já tinha os seus 3 anos de fundação naquele tempo. Sim. E eu fazia o crisma, né, estava no crisma justamente na Capela Mãe Santíssima, na Capela Santo Expedito, né, quer dizer, que fica perto do convento, né, do Instituto. E aí os irmãos foram dar um suporte na catequese do crisma naquele tempo, né? E aí fui conhecendo todos eles e sentindo a inquietação, uma coisa que despertava no meu coração e eu não sabia o que era, porque eu precisava de um processo de discernimento ainda, mas aos poucos Deus foi me conduzindo, né? Fui sendo convidado para ir algumas vezes no convento, conhecer como era a rotina, a vida deles. E aí eu lembro claramente que quando eu já estava bem inquieto, né, para esse discernimento para a vida religiosa, o meu fundador me disse uma frase que me marca até hoje, né? É pelo sim de um que muitos têm vida. Foi essa a frase que eu escutei que motivou também o meu processo vocacional. Né? Porque o importante dentro do caminho de Deus é a gente ir perseverando naquilo que Ele quer de nós a cada dia. Né? Qual foi a reação dos seus pais quando você se decidiu a seguir esse caminho vocacional? Eu não enfrentei uma resistência tão expressa assim dos meus pais. Eles não entendiam muito bem, não entendiam muito bem esse chamado, mas em nenhum momento me barraram, né? Tive um apoio muito grande, principalmente da minha mãe, que sempre me estimulou a participar mesmo da vocação, a estar na vocação. E foi um processo tranquilo, né? Não deixa de ser doloroso para a família, né? Mas quando, como diz Dom Bosco, né? Quando um filho deixa o seu lar para assumir a vida religiosa, a vida sacerdotal, o próprio Jesus ocupa o lugar dele naquela família de onde ele saiu, né? Como é o dia a dia de vocês lá no Instituto? Às vezes as pessoas têm aquele tabu, né, de que na vida religiosa os irmãos só rezam, né? Passam o dia em oração. E não é bem assim. Só rezando, né? E comendo, né? Pensa. E não é bem assim, tem muito trabalho, né? A gente tem o dia a dia comum, né, de maneira tranquila. O horário de acordar, depois tem o horário da primeira oração do ofício das horas, né, do ofício divino que a gente diz. Tem dias que tem Santa Missa na casa, aí tem um momento da meditação de manhã, né, a oração pessoal que a gente chama, em que todos os religiosos se recolhem, né, para fazer a sua meditação diária, né. E tem os trabalhos da casa, né, os trabalhos manuais. Quem faz os trabalhos domésticos todos somos nós, né, a gente que cozinha, a gente que lava, a gente que passa, varre, organiza os espaços de evangelização. E isso internamente, né? Mas a gente tem também as demandas externas da paróquia, né? De outras comunidades para
para vivenciarmos a evangelização, né? Dentro da catequese, dentro das formações que nos chamam para dar, né? As missões às quais nós somos enviados também, para vivenciar essa evangelização da misericórdia, né? Conforme o nosso carisma. E qual a participação dos leigos no Instituto? Pronto, a nossa realidade, né? O nosso Instituto, ele tem tanto a realidade dos religiosos, né? Irmãos e irmãs, quanto a realidade dos leigos, né? Pessoas que não têm esse chamado à vida religiosa, né? Ao estado religioso, mas se identificam profundamente com o nosso carisma, né? E querem se aprofundar no carisma. E aí a gente tem o caminho, né, de discernimento vocacional para os leigos também. Atualmente nós temos 30 engajados, né, pessoas que trilham esse caminho de compromisso mais profundo com o Instituto, né, no empenho de vivenciar cada vez mais o carisma, a espiritualidade e a missão do Instituto nos meios seculares. Né? São os leigos misericordianos, que a gente geralmente os chama assim. Irmão Felipe, nós estamos encerrando já o nosso primeiro bloco, agradecendo a sua participação e gostaria que você passasse uma mensagem para a juventude sobre a vocação. A todos os jovens de Fortaleza, né, e jovens os jovens que estiverem assistindo esse programa, eu direciono essa mensagem de motivação vocacional, né? Se você tem essa inquietação para descobrir a sua vocação, né, para descobrir o seu chamado na igreja, eu peço que você acesse o nosso site, institutofilhosdamisericórdia.org, e lá você vai encontrar, dentro da aba do vocacional, o nosso formulário de inscrição para o vocacional religioso de 2023. Né? Tanto dos irmãos quanto das irmãs, o vocacional para 2023 está aberto. Né? E lá você vai conhecer também um pouco do nosso carisma, né? Da nossa espiritualidade, da nossa missão de maneira mais aprofundada. E aí eu reforço a frase que eu falei no início enquanto conversava com o Ibiapina, né? Jovens, todo chamado de Deus, né, é uma história de amor única e irrepetível que Ele quer trilhar conosco. E aí a motivação que eu dou é essa, né? A evangelização precisa da juventude, né? A igreja só pode ir crescendo também se novas pessoas aderem às suas vocações, dizem sim a Deus, ao chamado que Deus faz, para que o seu reino se expanda. E isso se dá também principalmente quando a gente adere à nossa vocação, né? A vontade de Deus para nós. Bem, nós já agradecemos de coração a sua presença e participação. No segundo bloco, nós vamos continuar falando sobre os 15 anos do Instituto dos Filhos da Misericórdia. Você tem que pensar positivo, rapaz, tá bom, e sempre assim, não chega um cliente aqui pra ele sair, tem gente que chega nos contos e acaba reclamando, não, ele tá agradecendo, reclamando de quê? Ele tem que estar agradecendo. Se você entra um cliente e você tá reclamando, ele vai sair triste. Agora você, rapaz, tá bom, e o cliente diz, rapaz, eu tô querendo desistir. Aí eu disse, por quê, rapaz? Não, é muito difícil, muito aumento, né? As coisas aumentando demais, né? Aí eu disse, aí não conhecia aqui, era um cliente que me comprava no interior e não conhecia, né? Aí eu peguei aqui, rapaz, vamos dar uma voltinha aqui. Aí desci aqui no galpão com ele, fui com ele a pé, ele e os outros dois. Cheguei lá, mostrei as máquinas, mostrei. Aí digo, rapaz, eu queria só lhe mostrar pra você ver e depois eu converso com você, né? Aí eu vim aqui, entrei no estoque, quando cheguei no estoque, ele começou a olhar e disse, rapaz, você tem isso tudo aqui. Eu digo, rapaz, tem mais as coisinhas. Aí subi ali em cima também, comecei a mexer, e esse cabo começou a se animar. Quando terminou, eu digo, rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, nunca desiste. Nunca desiste, sabe por quê? Você desistiu por quê? Porque as coisas estão aumentando, as coisas aumentaram, aumenta, baixa, meu amigo, você tem que pedir a Deus e agradecer, e a Deus saúde. Rapaz, esse cara só não fez me abraçar, mas me agradeceu muito, sabe? Rapaz, você me deu assim uma coragem de trabalhar. Foi recente agora, né? Desistir por quê, rapaz? Se você desistir, você vai fazer o quê? Se você, onde você for, tem as dificuldades. Aí a gente não pode pensar na dificuldade, a gente tem que pensar na solução e melhorar, né? Quando você pensa que está melhorando, as coisas vão melhorando, não é verdade?
estamos com o nosso segundo bloco e continuamos conversando sobre os 15 anos do Instituto Filhos da Misericórdia. E agora está aqui ao meu lado e com muita alegria estou recebendo o irmão Inácio, ele que é membro também do Instituto Filhos da Misericórdia. Irmão Inácio, como foi teu chamado para Filhos da Misericórdia? Como eu estava dizendo, né, o bom testemunho vocacional é aquele que andava muito perdido, né? Eu andei perdido, claro, né, sempre se anda perdido quando não se tem a Deus, né? Mas não é um grande testemunho, uma coisa que arrebata. Sim. Porém é um testemunho que muitos vão se identificar, com certeza. Teve uma moça que me levou, né, era do mesmo grupo de jovens, ela me levou para o instituto, nunca mais apareceu lá e já fazem 10 anos que eu estou lá. Essa é até uma coisa interessante na vida da igreja, né? As pessoas esperam que Deus desça, né, e diga que é o seu chamado. E teve santos na igreja que entraram na igreja e o padre estava dizendo, vende tudo que tem e dá aos pobres, e essas pessoas se converteram e seguiram a vida religiosa. Então, o meu chamado é muito simples, né? Eu queria ter uma vida leiga, né? Eu queria ser militar, queria ter uma esposa, queria ter filhos. E Deus me chamou de uma forma muito simples, né? E estou aqui. Você pensava em ser militar, casar? Sim. Eu estudava em colégio militar, gostei da vida, né? Achei interessante. Na verdade, desde pequeno, eu já queria ser piloto da FAB. Olha aí. E aí tive meu rumo mudado, graças a Deus. Graças a Deus atendi o chamado. Meu fundador até me disse uma vez, né? Até quando você vai fugir? Foi como Santo Inácio disse para São Francisco Xavier, né? Diz assim, de que vale ganhar o mundo inteiro se vier a perder sua alma. E foi isso. Quando você sonhou em ser piloto de avião, sim. Já pensava de subir ao céu. Já. De uma forma diferente. De uma forma diferente, de viver no céu, não é? Eu conversando no blog anterior com o irmão Felipe, ele já falou como é o dia a dia de vocês, né? Mas você tem uma peculiaridade que nós conversamos em off, e você disse que quando tira férias, que tem um dia de férias, você prefere passar as férias dentro do convento? Os irmãos têm um mês de férias por ano, né? Alguns dias, às vezes é um mês, às vezes é menos. E alguns irmãos vão para a casa dos pais, visitar os pais, né? Alguns pais moram longe, né? Nós temos um irmão que tem a família em Santa Catarina, então ele viaja para ver a família. Mas eu prefiro passar no convento. É o canto onde eu me sinto realmente realizado e contente e feliz, né? Tem Jesus na capela, tem as orações com os irmãos, e eu fico lá. Saio de vez em quando, é um momento mais livre, as férias, mas sempre durmo em casa. Preferencialmente está junto de Deus, mas dentro do convento, no silêncio. Aqueles muros nos protegem, né, de muitas coisas. E eu entendi, né? Busco cada dia entender mais e buscar mais a Deus, mas eu entendi que não tem nada que valha mais. O mundo não vale o que tem, né? Como diz São Paulo, os sofrimentos presentes não são comparados à glória futura. Que palavra de São Paulo, né? O irmão Inácio, assim, os projetos que vocês têm para o futuro, assim, que vocês pensam em realizar com a graça de Deus? Projetos nós temos muitos, né? Só que nós precisamos realmente de mãos, de santas vocações e de financiamento, né? Sim. Temos projetos com idosos, temos projetos futuros, tá? Ainda não estão acontecendo, né? Catequese com crianças já acontece, mas nós temos o sonho de ter um orfanato. Nós temos um sonho. Nosso fundador é muito devoto de Dom Bosco. E é um sonho dele, né? Assim como Dom Bosco tinha os oratórios, termos um orfanato. E os idosos a gente já cuida, né? De um idoso, de um padre idoso, santo padre, o Padre Maurício. Já tem 93 anos. E a gente presta alguma assistência a ele, mas também buscando assistir mais idosos no futuro, com a graça de Deus. Com a graça de Deus, a gente vê que vocês estão jogando as sementes. 15 anos ainda é uma criança, né?
E nós estamos fazendo essa entrevista. Quem for vivo daqui 20 anos vai ver muita coisa acontecendo no Instituto. Vai ver né? nossos projetos. Porque Deus é maravilhoso e, como a gente sempre conversou aqui, é dizer o sim. E quando você faz um projeto que Deus abençoe esse projeto, acontece. Pela história que eu ouvi de vocês, de como nasceu a comunidade, não tinha onde ficar. Ficaram alojados numa casa de uma pessoa que concedeu espaço para iniciar essa obra de Deus. Quer dizer, é a fé. Quando é de Deus, né, aí tudo se resume na fé, né, na perseverança, né, na oração. Eu tenho a alegria de dizer que conheci o início de muitas comunidades aqui, inclusive a própria Canção Nova, no início, como foi, eu estava lá também com o Padre Jonas, e hoje eu quero ir lá para ver, quando toda vez que eu ia a São Paulo, faz uns 10 anos que eu não vou, todo ano tinha uma coisa nova, né? Tudo era se renovando, ainda crescendo, e assim, sucessivamente, Deus vai construindo essa obra de Deus. Então, para que os nossos irmãos, amigos que estão nos assistindo no nosso programa de hoje, para conhecer melhor, mais ainda, o Instituto Filhos da Misericórdia, nós vamos encerrar o programa exibindo um vídeo contando um pouco da história que nós já conhecemos um pouco e vamos conhecer mais a história dessa linda vocação, dessa obra de Deus que completou no dia 26 de julho 15 anos de primavera. É uma criancinha, com certeza vai crescer para a glória de Deus. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. Fique com o vídeo contando mais um pouco dessa linda história do amor de Deus por cada um de nós. Sobretudo, pela ajuda de benfeitores que queiram contribuir para que a vida consagrada no Instituto se mantenha e se expanda para alcançar mais corações através da evangelização com a mensagem da misericórdia. Os religiosos misericordianos, uma vez que são consagrados ao Senhor por meio dos votos de obediência, castidade, pobreza e misericórdia, dedicam integralmente suas vidas à contemplação e ao anúncio do amor misericordioso de Deus, sendo assim associados à missão de Jesus Salvador. A vida leiga é constituída por pessoas solteiras, casadas e celibatárias que fazem um caminho de compromisso com o Instituto, sendo faróis, testemunhas e missionários da misericórdia em meio às atividades cotidianas, família, trabalho, estudo e etc. Cristianizando assim o meio secular com sua presença. Portanto, assumindo a opção de uma vivência do Evangelho segundo o espírito do carisma misericordiano, os leigos buscam viver com alegria seu chamado de levar a misericórdia do Senhor a todos os lugares, como verdadeiros filhos da misericórdia, sendo um grande dom e um braço forte para a concretização da missão. Configurando-nos ao Pai misericordioso e ao bom samaritano, nós, filhos da misericórdia, devemos ir ao encontro da humanidade sofrida e derramar sobre as suas feridas o azeite da misericórdia e o vinho do amor. Desse modo, nós não só recebemos e experimentamos a misericórdia de Deus, mas também somos impelidos a exercitá-la com os filhos de Deus, cuidando deles com os mesmos sentimentos de seu coração misericordioso, por meio da vivência contínua das obras de misericórdia, corporais e espirituais. No intuito de ampliarmos nossa ação evangelizadora, queremos dar início ao desenvolvimento de projetos em nossa vocação, com os quais queremos ajudar mais pessoas a readquirirem sua dignidade de filhas de Deus. Um deles é a construção do Lar de Idosos São Joaquim e Santa Ana, um local em que, mais do que somente acolher e abrigar idosos, queremos favorecer-lhes que vivam bem a sua terceira idade, com momentos que proporcionem espiritualidade, aprendizados, cuidados do corpo e da mente, fraternidade, etc. De forma que se sintam cuidados concretamente nessa fase final de suas vidas. Outro projeto da vocação Filhos da Misericórdia é a construção do Lar São Tarcísio, para abrigar e educar na fé cristã